Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? De boa? Acredito que sim, né? Pessoal, conforme prometido, hoje eu vou falar sobre as minhas impressões em relação a esse novo momento aí que se avizinha ao Botafogo, né? GDA Luma, Grupo Texas, né? Mastercom, né? Esse Grupo Texas aí meio esquisito. O próprio Textor, né, parece se articulando aí com propostas para apresentar o Botafogo. E falando em Textor, eu também vou falar um pouquinho sobre o legado que ele deixa, né? Será que é tão ruim assim? Será que só teve merda? Não, né? A gente sabe que não, até por conta dos títulos que ele deixa aí em relação ao Botafogo. Mas isso aí eu falo no final. Galera, ó, curte o vídeo se você achar que valeu a pena, tá? Se não achar, dá o seu dislike. Segue o canal, é importantíssimo aqui pra gente. Compartilha esse vídeo, ativa a notificação para ver se a gente consegue impactar a mais botafoguenses, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro com relação às propostas, né, que o Botafogo tem na mesa. De cara, tá? Pra mim, de tudo que vem noticiado, até porque, galera, vamos ser sinceros, né? Todo mundo fala, isso e aquilo, o grupo é esse, tá acontecendo isso, tem isso aqui. Galera, o que se sabe, tá? Na grande maioria dos casos, é o que é noticiado, é o que se deixa ser vazado, né? No fundo, a gente não sabe das entrelinhas, não sabe dos acordos, das conversas, ou se sabe é muito pouquinho, muito pouquinho. Então, tudo que eu vou falar aqui, né? Com base nisso, ao que sai na mídia, ao que alguns influenciadores falam, né? Ao que é deixado ser vazado pelo Botafogo, tá? Então, diante desse cenário, de tudo que eu vejo, para mim, tá? A GDA seria a mais competente e a mais segura, né? Para assumir o Botafogo nesse momento. Por quê? Porque me parece um grupo muito mais consolidado, né? Tem um case de sucesso aí, que é o tal do Circo du Soleil, que estava à beira da falência aí, insolvente, e eles conseguiram, né, salvar o Circo du Soleil, e afinal de contas era uma grande marca também, era uma marca internacional, que mexia, girava muito dinheiro também, né, e que passou por momentos turbulentos. Então esse grupo consegue salvar essa empresa, claro, muito distante do que é o mundo do futebol, do que é o Botafogo, tá? Mas é um case, sem dúvida, importantíssimo e que bota currículo na mesa do Grupo GDA, né? E a proposta, me parece uma proposta muito mais estruturada, tá? Muito mais pensada, até pelo momento do Botafogo, em termos de recuperação judicial, em termos da dívida do Botafogo, de todo esse rombo, esse buraco que o Botafogo se meteu, ou foi metido, né? Eu acho que é mais por aí. Então, eu encaro a GDA de uma forma muito mais positiva para assumir o Botafogo, tá? Pessoas já mais gabaritadas de mercado, mais conhecidas, né? É tudo muito mais sólido do que o que vem das outras ofertas, né? O que se apresenta com os outros grupos aí. Então, para mim, seria a GDA. Aí vamos falar um pouquinho desse Texas, né? Que para mim, assim, a menos que deixem a coisa muito mais transparente, deixem esse grupo muito mais transparente, tá? Eu possa vir a mudar de ideia, mas até o momento não. Porque assim, pelo que eu li, pelo que eu soube, nem as garantias bancárias foram apresentadas, né? Para justificar e para consolidar tudo que eles estão propondo para o Botafogo. A proposta é maravilhosa, né? Pô, já vamos reforçar o time na janela, vamos fazer grandes contratações, vamos investir naquilo, nisso, tecnologia, o Botafogo vai virar de patamar, vai virar um Real Madrid da vida aí, entendeu? A proposta é linda, tá? É linda. Se eu fosse um cara muito menos conservador, né, um cara bem arrojado, falaria, vem cá, meu amigo, assina. Só que aí, vamos dizer que seja semelhante ao que aconteceu com o Textor. Um ano, dois ali, a coisa anda, a coisa funciona, e depois dá merda de novo. E aí, o que a gente faz? Meu irmão, agora não tem mais jeito. Ou essa recuperação judicial é seguida à risca, ou então acabou, né? O Botafogo vai ter que reabrir com outro CNPJ, vai ter que mudar tudo, né? E aí ferrou, né, galera? Então,
Eu acho esse grupo aí muito arriscado, muito arriscado. Tem que ser dada muito mais transparência, né? Isso é uma outra coisa que eu falei lá atrás. Quando o Textor sai, quando ficava aquela ameaça de sair o Textor e vir para as mãos do social de novo. Eu falava, eu morria de medo de não termos mais propostas, de o Botafogo entrar na situação do Vasco. 4 anos aí se arrastando para tentar arrumar um novo comprador para a SAF deles. Embora o caso deles lá seja enrolado lá com a 77, né? Enfim, eles têm ações lá, enfim, é mais complicado. Mas ainda assim, sem interessados, né? Parece que agora só que apareceu o tal do Lamáquia lá. Eu pensei que o Botafogo ia entrar nesse caminho, né? E eu falava, e caso venha um novo investidor, que seja feito tudo com muita transparência, né? Tudo muito bem amarrado e fiscalizado. Que o Botafogo dê transparência para sua torcida, para a mídia, para todo mundo ver que o negócio é sério e a gente não vai entrar numa barca furada de novo, né? Não vamos entrar num grupo Kinder Ovo, que lá na frente vai vir a surpresa, né? Então, assim, é fundamental a transparência. E eu acho que com esse grupo Texas aí, pelo menos até agora, a coisa é muito obscura, é muito insípida, né? Eu não vejo muita clareza aí nesse grupo, né? Enfim. E aí tem a terceira via, que é o Textor aí se articulando para fazer proposta, para fazer aquilo. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Até porque a proposta dele era bem baixa, né? E aí olha que mamata. O cara compra o Botafogo por 700 milhões, faz a merda, bota o Botafogo no buraco e recompra de novo por muito mais baixo. Não tem lógica, né? Para mim, o Textor é carta fora do baralho. Não tem nem como se pensar em botar o Botafogo de novo nas mãos de qualquer projeto que o Textor esteja envolvido, tá? Infelizmente, eu acho que o Botafogo, na minha opinião, o Botafogo acabou para ele, tá? E ele acabou para o Botafogo. Não tem mais que ter essa relação. Que seja um torcedor. Por quê? E aí eu vou entrar agora no que eu falei. Ou seja, o resumo, né? Para deixar bem claro, para mim seria a GDA diante de tudo que eu tô vendo ser noticiado, ser vazado, enfim. Embora quem seja eu, né? Não conheço nada do processo, não tô lá dentro, mas é a minha opinião diante do que eu sei, tá? Então seria a GDA. Diante do que eu vejo, diante da minha ótica em relação a mercado, em relação a negócios, né? Em relação a trato de empresas, seria a GDA, tá? Mas voltando ao Textor, conforme eu falei, vamos falar um pouquinho do legado dele. Agora que realmente se confirmou que o Textor é carta fora do baralho, né? Vamos lá, galera, vamos fazer um exercício aqui, tá? O Textor, o que ele deixa para o Botafogo? A gente não pode negar que ele muda o Botafogo de patamar, tá? Antes do Textor, não existia, era terra arrasada. Primeiro, estrutura física, né? Seja de treinamento e tratamento, né? Tem jogador vindo de fora, de time da Premier League, time top, se tratar no Botafogo. E elogiando muito a nossa estrutura. A gente sai de exame para avaliação de jogador em cadeira de praia, literalmente cadeira de praia, para uma mega área molhada, uma puta estrutura, um centro médico, um centro fisiológico, absurdo. Top de linha no Brasil e concorre com muito time aí afora, né? Então o Botafogo muda muito o seu patamar, tá? Categorias de base, né? Quando que a gente tinha entrando um Justino, entrando um Cauã Toledo, entrando um Kadir, por mais que o Kadir não seja, não venha da base, da raiz do Botafogo, mas o scout, né, que é muito bom, vindo esses jogadores para o Botafogo, né? Então esses caras vêm lá de baixo, nossa base muda de patamar, né? A gente está em quinto aí no Brasileiro, fazendo bons jogos, a nossa base se destacando com um projeto sério, com um técnico bom, que é o Belão. Então, assim, também mudamos muito em relação à base. E a tendência é melhorar. Inclusive, a GDA fala muito sobre isso, investimento em base, que é fundamental, tá? Então, vamos lá, legado do Textor.
Estrutura. O Botafogo hoje é muito mais estruturado para fazer futebol. E hoje é fundamental isso no mundo do futebol profissional. Categorias de base, melhoramos muito, infinitamente. E o terceiro ponto do legado dele, tá? E eu tô falando de coisas positivas. O terceiro ponto do legado dele é o quê? Ele botou o Botafogo de novo no mapa. No mapa, ele provou pro mundo que o Botafogo bem gerido, né? O Botafogo com os holofotes em cima, ele é viável. Ele dá dinheiro, ele funciona. O Botafogo fatura. Olha quantos jogadores botamos na seleção brasileira. Olha a valorização desses caras, né? Olha os grupos que estão vindo. Assim que o Textor saiu, os grupos já estão vindo atrás do Botafogo. Isso me surpreendeu, assim, de uma forma absurda. Absurda, porque isso faz parte também do legado dele. Ele provou por A mais B que o Botafogo, bem estruturado, um Botafogo protagonista, ele é muito viável. Ele dá dinheiro, ele funciona, né? Então, assim, isso para mim é um legado dele enorme, enorme. De novo, me surpreende muito, mas muito. Essa briga aí para quem vai ficar com o Botafogo. Eu cubro a tua proposta, eu cubro a outra, quase virando um leilão o negócio, né? Pô, me surpreende muito, afinal de contas, você pega outros times aí. O São Paulo tava louco para virar SAF. Falaram daquele Marinakis lá, não apareceu ninguém. O Fluminense quis virar SAF aí um tempo. Tava muito em voga esse papo lá com eles. O máximo que arrumaram foi uma vaquinha entre tricolores. E um projeto que eu vi muito tricolor, até amigo meu, falando que era furada, né? Porque o próprio presidente atual, eu acho, no fim das contas, se manteria ainda dando as cartas, né? Então, assim, o Botafogo acaba de cair pro buraco, tá nas cordas, e tem um monte de gente querendo o Botafogo. Um monte de grupo internacional aí, ó, potente querendo o Botafogo. Isso pra mim é uma surpresa absurda, absurda, tá? Então isso pra mim é o legado do Textor. Ou seja, eu não acho que ele foi tudo de ruim. Ah, e óbvio, né? O quarto ponto, já esquecendo. Ainda sai com uma Libertadores e um brasileiro, né? Olha, eu tenho, galera, mais de 40 anos, mais de 45 anos, tá? Eu juro pra vocês, quando o Campeonato Brasileiro virou pra ponto corrido, eu queria que tivesse sido gravado isso na época. Eu falei, cara, eu nunca mais vou ver o Botafogo campeão brasileiro. Nunca mais. Porque não tinha jeito, não tinha como. O Botafogo não conseguia competir, né? O Botafogo arrasado, arrasado. E ele me entrega um Campeonato Brasileiro. Coisa que eu achei que eu nunca mais fosse ver na minha vida. Libertadores, então, esquece. Eu vi o quê? Eu vi, sem ser o período Textor, eu vi três Libertadores, né? Acho que duas, entendeu? Como é que eu ia achar que ia ganhar um troço desse? Entendeu? Então, assim, vamos lá, recapitulando, o legado dele. Estrutura, base, penetração no futebol internacional, mostrando que o Botafogo é viável, se bem gerido, né? E os títulos. Então, assim, não foi todo ruim. Mas, ok, é óbvio que como ele sai do Botafogo, me lembra até, entre aspas, né? Quando o Emil sai do Botafogo, deixa uma terra arrasada. Embora, na época do Emil, nem time ficou, né? Era um arremedo ali. Ele ainda deixou um time que ainda briga, né? Ainda faz alguma coisa. Ainda faz um brilho. Mas é óbvio que o buraco que ele enfia o Botafogo, ele quebra o Botafogo por uma segunda vez, né? Deixa o Botafogo inviável, tanto que a gente entra na recuperação judicial. É óbvio que isso é mais do que motivo para ele não voltar mais, tá? E eu acredito, tá, assim, no meio do caminho, com o andar das coisas na gestão dele, eu acredito sim que ele veio a gostar do Botafogo, que ele teve carinho pela torcida, pelo Botafogo, se tornou um torcedor do Botafogo também. Óbvio que o dinheiro é mais importante para ele, óbvio que ele tinha que faturar, óbvio que ele sempre pensou nisso, mas eu acho que o Botafogo mexeu um pouco, entrou um pouco ali no coração e na mente dele, e acredito que ele vai seguir um torcedor do clube, tá? Mas, de novo, é óbvio que não tem mais clima, ele jamais pode voltar para o Botafogo, tá? Do mesmo jeito que ele jogou a gente lá para cima, jogou para baixo, ele quebra o Botafogo. Então é óbvio que não dá mais para ele voltar, tá? Mas o legado dele, eu acho que merece ser lembrado, merece
merece uma recordação com um pouco mais de carinho, tá? Do botafoguense. Porque se hoje tem grupos fortes querendo o Botafogo, também passa por ele, tá? E por favor, galera, eu vou repetir, vou ficar chato. Não é uma defesa ao Textor. Antes que comecem a falar, não é uma defesa ao Textor, tá? É só um exercício de legado. A passagem dele, o que ele deixou, qual foi a marca dele na história do Botafogo, tá? É o anjo e o... nem sei se pode falar isso aqui, né? É o anjo e o carinha lá de baixo, né? É um cara que foi vítima do próprio sucesso dele. Com ganância não, ele quis abraçar o mundo, né? Achou que tinha... eu acho que ele achou que tinha encontrado a mina de ouro, né? A fórmula mágica de se fazer futebol. Com títulos e com dinheiro, começou a querer reproduzir esse modelo em outros lugares e deu com os burros na água, porque o futebol é complicado pra caramba, beleza? Então é isso, galera. Resumindo o vídeo, GDA seria o meu voto, tá? E o Textor, passando pelo legado dele, o legado dele não é só problema, tá? Textor, valeu, siga seu caminho, seja feliz e a gente vai seguir o nosso e vamos tentar voltarmos a ser felizes novamente. Se Deus quiser, com essa Sul-Americana que teve sorteio, amanhã eu falo disso, ficou bem legal, tá? Bem legal. Beleza, galera? É isso. Ó, curte o vídeo se você concorda com o que eu falo, dá o seu dislike se você não concorda, deixe seu comentário, tá? Compartilha esse vídeo, ativa a notificação, o famoso sininho, para ver se a gente impacta mais botafoguenses, beleza? É isso, tamo junto, valeu!